Então, por que eu vou falar de distúrbios ginecológicos na visão do Ayurveda? Porque, na minha experiência pessoal, grande parte do público que busca o Ayurveda, já está mudando isso, mas a grande parte é um público feminino. E trazem questões da mulher, né? Então, do corpo da mulher. Então, isso é bem importante a gente entender. Então, eu vou fazer aqui uma... Não vou me estender muito aqui, vai ser uma breve introdução ao tema, para a gente entender esses distúrbios à luz do Ayurveda, para vocês verem a riqueza que já tinha nessa área também. Como o Ayurveda se aprofunda em muitas questões. Então, onde está bem descrito isso aqui? Nós temos no Charaka, na seção, porque o Charaka é dividido, por exemplo, em várias seções. A primeira seção do Charaka é Sutrasthana, que são os fundamentos. Mas tem uma seção chamada Chikitsastana, que é dos tratamentos. Chikitsa é tratamento. Então, no capítulo 30 dessa seção, de uma divisão do Charaka, trata do manejo de distúrbios do trato genital, tanto feminino quanto masculino. Então, tem as doenças do homem e as doenças da mulher. Isso é bem importante. Então, nesse capítulo, ele é muito vasto, trata de várias questões. E ele classifica daí os distúrbios e como é que você pode tratá-los. No caso da mulher, no trato genital feminino, são descritos Vit Yoni Vyapat, ou distúrbio ginecológico. Na realidade, a palavra Yoni está mais ligada à vagina, mas a gente pode tratar como ginecológico de uma forma mais ampla a palavra, entenderam? Então, tem gente que vende Yoni terapia, uma série de coisas, mas então, nesse contexto a gente vai tratar como a parte ginecológica, envolvendo toda a parte feminina, né? Não só a vagina, mas o útero, trompas, ovário e assim por diante, a própria vulva. Muito bem. Olhem que interessante. Quais são os 4 fatores, isso se vocês tiverem o Charaka, vão ver, quais são os 4 fatores causais dos distúrbios ginecológicos. Olhe, Nichachara, hábitos alimentares e comportamentos higiênicos ou sexuais inadequados, gerando desequilíbrio dos doshas. Isso é estilo de vida. Olha que interessante isso. Então, comida velha, comida mal feita, né? Comida inadequada para a estação, para o seu tipo, comportamentos higiênicos. Então, o Ayurveda prega muito a higiene, comportamentos higiênicos. A parte de comportamentos sexuais inadequados é uma vida desregrada, no sentido... Não estou falando julgamento nenhum, por favor. Falar desse assunto é muito complexo, mas assim, não é questão das preferências da pessoa, nada disso. Tem a ver com exageros, etc, etc. Inclusive, eles falam de vários estudos, uso de instrumentos metálicos, animais, etc. Eles contextualizam tudo isso, inclusive, nos clássicos. Então, é uma visão muito ampla do assunto, né? Então, todo mundo pode ficar chocado. Nossa, mas é tanto... Claro, o ser humano, em relação ao sexo, é o mesmo de milhares de anos atrás. As preferências, as diferenciações correm há muito tempo. Então, os comportamentos sexuais inadequados são relatados também nisso aí. Então, podem gerar desequilíbrio dos doshas. Olha que interessante. E nós sabemos que uma das 6 ações que destroem o corpo é excessos de atividade sexual. Então, a atividade sexual é muito bem-vinda, mas os excessos da atividade sexual podem gerar a doença, desequilíbrio e até a morte. Então, isso é bem importante. Pradushta Artava, né? A menstruação é espelho de saúde reprodutiva e qualquer anormalidade indica patologia no sistema reprodutor feminino. E é muito comum hoje a gente encontrar mulheres com problemas de menstruação, ciclo menstrual irregular, dor, coágulos, tudo isso é muito comum. A menstruação é o espelho da saúde da mulher, claro, desde que ela não esteja na menopausa, né? Então, a menstruação é muito da saúde da mulher. Bija dosha, anomalias congênitas causadas por defeitos no esperma ou no óvulo. A palavra bija podia ser traduzida como gameta. Então, tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Então,
Isso é muito importante, é como se viessem já na hora de formação, na concepção, uma má célula, por isso que no Ayurveda eles pregam tanto você se preparar para ter filho, fazer processos de depuração do organismo antes da concepção. Então, o processo de concepção deveria tanto o pai quanto a mãe passarem por um processo de purgação, de depuração do corpo e da alma para poderem gerar um bom bebê. Então, eles consideram, veja que eles já eram muito adiantados. Então, um gameta vai gerar pode gerar na concepção problemas, né? Inclusive, um deles nós vamos ver para frente. E Daiva, as ações da vida passada, o Purva Jamana Karma, Karma. Purva é anterior. Então, o que que é? As ações de vidas passadas. Isso é muito importante. Como é que se vê isso, o Daiva? Com astrologia. Não tem outra forma. Então, o que nós estudamos é uma forma chamada Yukti Vyaprashaya, que é o diagnóstico lógico, nós vamos fazer aqui. E Daiva Vyaprashaya é o diagnóstico feito com base nesses instrumentos. Então, horóscopo, por exemplo, eles vão diagnosticar essas questões. Isso é interessante, porque a pessoa aparece com uma doença super grave, e a pessoa não entende, mas nossa, ela se alimentou tão bem, ela tinha uma vida tão regrada, e teve um problema aqui, então é bem interessante esse aspecto. É claro que isso entra naquele contexto que eu falei, né, que é um pouco mais sutil para vocês trabalharem com os pacientes. Tranquilo? Então, vejam, os 4 fatores causais de distúrbios ginecológicos. Tá bem? Ótimo. Então, vamos à frente aqui. Só tirar minha tela aqui. Muito bem. Agora eu vou falar rapidamente desses 20, tá? Então, nós temos aqui, olha, vataja, que é dismenorreia ou endometriose. Muito bem. Então, eu não vou entrar no detalhe, mas vocês podem pesquisar depois essas questões aí, né? Então, vataja. Por que essa vataja? Então, é muito interessante falar, porque esses são distúrbios gerados por agravamentos de vata. O vata vai gerar muita coisa, vocês vão ver depois, mas o vata vai gerar isso aqui. Para frente, pitaja. Então, nós podemos ter infecção genital, doenças inflamatórias, tricomona vaginalis. Olha, infecção, doenças inflamatórias, muito ligada à pita. Cafaja, monilíase e candidíase. Então, nas pesquisas que eu fiz para candidíase, muitas pessoas falam, essa é essa pita. Então, o problema maior é que, normalmente, uma pessoa não tem só um desequilíbrio. Ela tem vários desequilíbrios instalados e a mescla desses desequilíbrios gera uma profusão de sintomas que ficam muito difíceis o diagnóstico e o plano terapêutico adequado. Quem já atendeu pessoas sabe que isso é complexo. Então, só para falar, então, candidíase nós temos o quê? Normalmente é o vata agravado na mulher, que vocês vão ver depois para frente que eu falo sobre isso aqui, que todas as 20 distúrbios ginecológicos têm a base distúrbios de vata. Então, o vata vai fazer o quê? Vai tirar o kapha dos sítios normais dele e vai trazer para a parte genital. Então, vai gerar o quê? Candidíase, que é como se fosse um muco branco, um corrimento branco. Então, isso tem muito de kapha. Vai trazer coceira também, itim, que é coceira, que é uma parte também relacionada também a kapha. Nós temos coceira de pita, coceira dos doshas, mas nós temos coceira também, pode ser um sintoma de kapha agravado. Samanipatádya, que são os 3 doshas, então vaginite, endometrite e infecção crônica. Por isso, às vezes, a pessoa, quando chega até vocês, ela vai ter mais de um dosha desequilibrado e vocês vão ter que escolher a melhor abordagem para aquele momento. Rakta Yoni, menorragia por causa de fatores de coagulação, né, que levam à falha da concepção, excesso de... Então, o que acontece? A mulher não consegue conceber, às vezes. Muito bem. Arajasca, amenorreia patológica secundária devido ao mau estado nutricional. Isso é quando a mulher não menstrua. Então, o que acontece? Pode ser problemas nutricionais. Mulheres desnutridas podem parar de menstruar. Então, na anorexia também, e atletas de alto desempenho.
eu não sei, eu acho que vocês já tomaram conhecimento, atletas de alto desempenho, maratonistas, etc., atletas, muitas vezes acabam deixando de menstruar por causa da excesso de atividade física também. Então, a ausência de menstruação pode ser gerada por um desses fatores, né? A charna, infecções genitais causadas por más condições de higiene. É que lá ele vê todos os casos, né? Então, realmente, a gente pode fazer, oh, isso acontece? Sim, pode acontecer, né? Má higiene. Está indo muito rápido, mas vamos lá, qualquer coisa me chamem. A ticharana, inflamação vaginal da vulva devido ao sexo excessivo, ou de partes, né, do aparelho, né? Então, sendo um exemplo comum, a cistite da lua de mel. Bem tradicional essa cistite da lua de mel. Então, as pessoas estão enamoradas, estão naquele fogo da paixão, saem viajar, e a mulher volta com cistite da lua de mel. Isso é bem comum. Vejo que eles já tinham todas essas, claro, eles não chamavam com esse nome cistite da lua de mel, né? Mas é interessante. Ó, Pakacharana, dilaceração vaginal, alongamento dos ligamentos causados por relações sexuais antes da adolescência. Por isso que eles não recomendam, né, a relação sexual com crianças, etc. Então, óbvio, né? Com adolescentes, mas ele já pontuava os problemas, né, gerados por essa prática. Upapluta, candidíase durante a gravidez. Porque normalmente, às vezes, a mulher na gravidez, o que acontece? Ela exagera na comida, pode ter até necessário um certo agravamento de cafa para a concepção, então pode vir a gerar como um efeito secundário uma candidíase durante a gravidez. Paripluta, doença inflamatória pélvica. Udavartine, dismenorreia espasmódica primária. Carnine, lesões de colo de útero que podem levar à presença de tumores. Inclusive, hoje, se vocês buscarem na internet, tem artigos científicos que mostram o tratamento de lesões de colo de útero fotografadas, tratamento ayurvédico e a cura dessas lesões de colo de útero. O que acontece com esse carnine? Por que eles tratam disso? Porque, às vezes, as lesões de colo de útero impedem a concepção. E daí, ou tem problemas, a mulher sente mal-estar durante as relações sexuais, etc. Então, eles tratam disso como algo importante. Olha, Vanini, aborto recorrente no primeiro trimestre da gestação. Então, quando tem aborto recorrente, eles tratam de uma forma. O Putragnini é aborto recorrente no final do primeiro trimestre ou no segundo trimestre de gestação. Eu acho que vocês já perceberam que tem mulheres que têm esses abortos recorrentes, engravidam, mas não conseguem manter a gestação a bom termo. Então, ele já tem os tratamentos, né? Atarmuki, útero retrovertido, né? Que ele é mal formado, não é que seja ele tem uma posição invertida. Então, muitas vezes pode dificultar também a gestação. Então, todos esses problemas ele já levava. Claro que, obviamente, isso aqui foi feito, eles faziam, né, trabalhos de prospecção, né, para ver a questão de anatomia, né? Então, né? Sukmuki, problema congênito onde o orifício do colo de útero se torna muito estreito. Então, impede também a concepção. Então, o orifício do colo do útero, onde tem a saída tanto da parte da menstruação quanto a entrada do sêmen para fazer a concepção, esse fica muito estreito e também pode causar problemas, tem tratamento para isso também. Sushika, menopausa precoce, uma queixa muito comum. Então, quando essa menopausa ocorre, né, antes de 45 anos, ou até, hoje está acontecendo muito precoce, já tem mulheres com 39 anos já com menopausa precoce. A menopausa foi considerada quando a mulher fica sem menstruar, tipo, há um ano, né? Não só a ausência de menstruação por um mês vai considerar a menopausa precoce. É quando essa ausência da menstruação ocorre por um grande período. E já tem os sintomas, né? Calorões, etc., outras questões que indicam que está nesse processo. É claro que aqui a ideia não é fazer um curso de ginecologia para vocês, é só mostrar os principais distúrbios
e que tem como abordagem terapêutica específica para cada um deles. Mas veja, a gente não vai só basear nessa, a gente vai fazer uma análise da pessoa como um todo, mas esses são indicativos que têm tratamentos específicos para isso também. Então, SAND é uma anormalidade genética com ausência de mama e útero, quando a pessoa tem uma má formação e tem ausência de útero e de mama. E tem outras, não consideradas anormalidades genéticas, mas tem mulheres com 2 úteros, né? Tem mulheres com 2 úteros e uma vagina, 2 vaginas e 2 úteros. Existem essas questões de formação, né? Aliás, até eu já tive uma paciente com 2 úteros e que queria engravidar e tinha receio, porque alguns médicos falaram que era muito arriscado, fizemos um tratamento, hoje ela tem um bebê bonitão. Mas qual foi a minha condição para ajudá-la? É que ela fizesse o acompanhamento de uma médica que aceitasse ela fazer o tratamento com a Ayurveda e que acompanhasse toda a gestação dela de perto. Porque daí, feita a concepção, ela ficou grávida e, daí, claro, ela acompanhou, fez o processo todo comigo. Foi um caso bem interessante, né? Porque realmente eu não... Foi a única pessoa que eu atendi com essa característica. E Mahayoni é prolapso uterino. Isso é quando há um enfraquecimento da musculatura e o útero colapsa mesmo, ele cai pela vagina. Isso é muito comum acontecer também, não é o prolapso uterino, mas é quando a mulher faz histerectomia, ela remove o útero, às vezes há o prolapso da cúpula vaginal, ou seja, onde a vagina estava conectada ao útero, ela realmente cai para dentro da vagina e dá um desconforto muito grande da mulher. E esse eu já tive casos que eu tratei também. Só que o óleo medicado indicado para esse tratamento vocês vão achar interessante. Mas é um óleo medicado feito com carne de rato na Índia. É um óleo muito especial que é feito com carne de rato e você vai ver as formas de tratamento. Você faz um pichu com esse óleo e a mulher usa para ajudar nesse processo. Mas é claro que nesse caso eu avaliei, já estava muito comprometido o caso, ela veio só para decidir se fazia ou não a cirurgia, eu recomendei pela cirurgia, porque já estava há muito tempo o problema e realmente traz um desconforto muito grande para a mulher. E Yoni Chikitsa, o tratamento das questões, né? Então, essa foi uma citação que eu fiz com um curso com um professor indiano, Dr. Gurav, só sobre a questão de tratamento de problemas ginecológicos, né, com a abordagem do Ayurveda. Então, ele mencionou isso muitas vezes. Então, Yoni Vyapadi, os distúrbios ginecológicos, não ocorre sem o agravamento de Vata. Então, ele recomendou, assim, a primeira abordagem do tratamento deve ser para pacificar Vata. Então, veja, a nossa paciente, então nós temos que tratar desse Vata para pacificar esse Vata num contexto geral dela. Hábitos, comidas, etc. E com isso a gente não adianta eu querer, por exemplo, de nada me adianta fazer pichu, vocês vão ver aqui um tampão com óleo medicado e não tratar a pessoa como um todo. Entenderam? Então, isso são abordagens que eu vou mostrar para vocês que são importantes. A rara, a alimentação. Então, vamos buscar abordagens para tratar e pacificar esse vata que está gravado nessa pessoa. Como é que vai ser isso? Com a rara alimentação, nós falamos do plano terapêutico, virar o estilo de vida, Austala, medicamentos de uso interno, então podemos dar plantas medicinais que pacifiquem vata, não é isso? Muito bem. Com muito cuidado, principalmente medicamentos com o uso da questão da potência, a víria. Porque se a pessoa tem, por exemplo, agravamentos de vata e pita, o que é muitíssimo comum, eu tenho que tomar cuidado, porque a planta que uso para pacificar a vata pode agravar a pita, e o contrário também acontece. Então, nós temos que ter uma abordagem muito, assim, precisa, né, dentro do nosso possível, para evitar que, às vezes, eu faça uma mistura de terapias e acabe não dando efeito. Às vezes, o menos é mais, ou seja, partir para pequenos pontos cruciais dessa pacificação de vata, e depois a gente vai entrando com medicamentos ao longo do tratamento. Pichu, os tampões. Então, são tampões.
Como que eu faço? Pode ser um chumaço de algodão embebido em óleo medicado, pode ser um absorvente higiênico feito de algodão. O grande problema é que, normalmente, esses algodões, né, são algodões vêm de uma cultura com muitos herbicidas, etc., e pode prejudicar. E vejam a observação do professor: nunca usar tampões durante a menstruação, porque nós temos que deixar que o Apanavaio funcione, que esse fluxo menstrual saia do corpo da mulher. Então, lamentavelmente, o copo coletor, que é tão em voga, tão em moda, ele é bacana sob o ponto de vista de preservação, de evitar lixo, etc., mas ele não é saudável para a mulher. Então, os absorventes internos também não são adequados. Esse é o ponto de vista do Ayurveda. Então, por exemplo, para pessoas que querem ver a sustentabilidade, pode usar absorventes laváveis, de algodão, etc., né? Hoje tem uma série de produtos disponíveis na internet. O Tarabasti, enema vaginal. Então, você colocar óleo, né? Pode fazer, por exemplo, clíster, etc., com óleos, ou até podemos fazer óleos medicados, né? O próprio óleo de coco sem medicação nenhuma. Agora tem que tomar um cuidado, né? Porque às vezes é desconfortável. Esse caso que vocês estão analisando, vou dar um exemplo. Eu sugeri o tampão, mas ela estava com tanta irritação e era há tantos meses que ela não suportava o tampão. Então fizemos clisterenemas com óleo medicado. Então, nós temos esse Garbhashaya Gatibhat, Garbhashaya, né, que seria o lugar onde fica o feto, o útero, né? Então, enemas intrauterinos, eles já faziam enemas intrauterinos. E faziam também o Mutrashaya Gatibhat, enema na bexiga. Então, eles mostram os dispositivos que eram todos metálicos. Então, eles tinham um bom conhecimento de anatomia, e o Sushruta já criou dispositivos para fazer esses enemas pela uretra do homem e pela uretra da mulher, e esse intrauterino também. Tá? E o Nidawan, o Danvan, é irrigação vaginal com decocções. Então, você pode, por exemplo, fazer decocções com trífala, com guduti. Eu não vou citar o caso, porque depende de cada pessoa. Mas você faz a irrigação com... É uma lavagem interna, um clíster, né, que você faz na vagina mesmo. Bem interessante. E você pode fazer esnerrana, oleação genital externa, na vulva, também é importante, né? Isso é dano à vaporização genital também, né, que é bem importante. Então, essas são formas de você tratar esses distúrbios ginecológicos. Agora, é claro, me desculpem aqui, nós temos muitas possibilidades, então isso aqui é tema para a gente discutir vários finais de semana, né? Mas eu quis contextualizar para vocês saberem quais são os procedimentos de tratamento que podemos ter com o Ayurveda. Mas uma coisa que é importante que eu queria frisar para vocês aqui: o agravamento de Vata. Esse é o começo do tratamento. Então, de nada adianta eu fazer um enema se eu não tratar o Vata estrutural dessa pessoa que não tem que pacificar.